Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui eu trouxe um relato, hoje eu estou num local diferente aqui, né? Aproveitar o sol, sair um pouquinho, de uma questão que aconteceu esses dias na sala de aula que eu achei bem interessante. No final da aula, né, quando a gente devolve os celulares para os alunos, hoje eles têm que deixar guardado numa caixinha, vem uma aluna com um olhar muito triste, né? Falando assim para mim, poxa professor, só tenho 10% de bateria. E quando eu ouvi ela falar isso, né, principalmente quando ela falou, poxa, professor, eu pensei que alguma coisa tinha acontecido, alguma coisa grave. E ela comentou que só tinha 10% de bateria. E eu falei brincando, né? Disse, olha, é bastante, né? Dá pra uma semana isso aí. Mas me chamou muita atenção essa questão assim, da tristeza dela, né? Do desespero dela por ter apenas 10% de bateria. E eu lembro que quando a gente era pequeno, assim, eu na idade dela, a gente não tinha celular. O celular era uma coisa assim que poucas pessoas tinham, né? Poucas pessoas tinham acesso, acho que mais de 90% da população não tinha acesso ao celular. E isso não fazia diferença pra gente, né? E é interessante também que naquela época, me parece que as pessoas tinham mais confiança, os pais tinham mais confiança nos filhos, a gente saía, desaparecia durante o dia todo e ninguém se desesperava, né? Muitas vezes a gente saía de manhã, voltava só à noite, às vezes voltava só para comer alguma coisa, depois saía de novo. E as coisas aconteciam, a vida acontecia e ninguém entrava em desespero por causa disso, né? Claro que muitas pessoas devem falar, ah, Gabriel, mas é porque antigamente a vida era mais segura e tal. Nesse ponto eu até discordo, porque hoje em dia nós temos muito mais segurança do que nós tínhamos antigamente, né? Hoje, pô, você tem GPS, tem celular, né? Tem acesso, tem câmera em tudo que é lugar, então o acesso às pessoas hoje está muito mais facilitado. Porém, o que eu trago aqui de né, reflexão até é uma questão ligada muito à dependência, né? O quanto de dependência isso nos trouxe, e eu não sou uma pessoa que ocupa a tecnologia por causa disso, né, mas eu sei que tem influência bastante, mas o quanto a gente ficou dependente, né? E o caso dessa menina, dessa minha aluna, acho que escancara um pouco isso também. Essa dependência da gente o tempo todo da tecnologia, de eu ter com quem falar o tempo todo, a qualquer momento, eu ter acesso àquilo ali. Então, quando a gente tem um acesso muito facilitado às coisas, do jeito que a gente quer, quando a gente quer, na hora que a gente quer, e a partir do momento que aquilo não está mais disponível para a gente, isso causa, né, uma certa frustração e uma certa dependência. E aí eu fico pensando, né, pô, como é que vai ser daqui talvez uns, sei lá, 50, 60 anos, talvez nem tanto assim, porque o avanço da questão tecnológica é inegável. Porém, o que eu questiono é justamente com relação às pessoas, né? As relações humanas, onde é que elas vão estar dentro disso. E, com certeza, aí é uma visão minha, né? Que a gente tende a ficar cada vez mais dependente, tanto das questões de tecnologia, quanto também das pessoas. Ao meu ver, aliás, a questão da dependência emocional, ela é pior ainda. Porque é algo que a gente não vê, né? A gente sente, mas a gente não consegue enxergar aquilo ali. Então, dependência das pessoas, das emoções, das circunstâncias, né, das situações, que muitas vezes a gente não consegue enxergar e a gente fica preso àquilo, né, com uma certa dificuldade de conseguir soltar. Então, é um relato assim que eu achei interessante, né, para fazer esse paralelo com relação aos dias de hoje, ao passado, como a gente era mais livre, me parece, né, como se tinha uma certa independência, né? Os pais confiavam na educação que eles davam para os filhos e sobrevivemos, né? E hoje me parece com acesso a tudo, o controle que nós temos de tudo, automaticamente nós nos tornamos extremamente mais inseguros, mais dependentes, né? De tudo, né? Tanto das pessoas quanto das questões da tecnologia que justamente deveria, né, facilitar um pouco a nossa vida. Não sei, são divagações, né? Eu não sei o que vocês acham disso, eu acharia até interessante, né? Deixem aqui o comentário de vocês com relação a isso. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não também, porque também me ajuda, né, a formular mais conteúdos interessantes para vocês, mas eu gosto de trazer coisas do meu dia a dia, que eu percebo, que eu analiso, eu gosto muito de prestar atenção no comportamento das pessoas e trazer isso para uma reflexão, tá? Mas me fala aí o que você acha dessa questão toda, se ter 10% de bateria é um sinal de desespero. Eu acho que para a maioria das pessoas, sim, né, mas ao mesmo tempo eu lembro que uma vez eu fiquei uns 20 dias sem celular, que tinha estragado na época, e eu lembro que foi um alívio, assim, sabe? A sensação de ninguém poder te achar, ninguém saber onde é que tu tá, ninguém ficar te ligando. Foi, assim, um livramento. Depois, começou a me preocupar um pouco. Justamente o fato, pensei, pô, vai que alguém quer falar comigo, não consegue me achar e é mais complicado, né? Então, é difícil fugir desse círculo, né? Tá? Gente, valeu, um abraço.
Até mais.